E, por outro lado, é um regime nacionalista com um projeto nacional próprio. E esse projeto chama-se o mundo português. A frase chegou a correr, como sabem, houve a exposição do mundo português. Ora bem, estas três características tiveram este efeito. O facto de ser um sistema autoritário alienou ao regime a simpatia de uma grande parte da burguesia e da classe média que estão sempre interessadas nas suas liberdades, designadamente nas suas liberdades de fazer negócios. Por outro lado, o facto de ser um regime anticomunista e que fiscalizava estreitamente as atividades sindicais alienou ao regime a simpatia das camadas trabalhadoras interessadas, como é natural, na situação de vida dos trabalhadores. Por fim, o facto de ser um regime nacionalista interessado na construção do mundo português valeu ao regime a hostilidade aberta do terceiro mundo, que naturalmente estava interessado na independência daqueles espaços que Portugal dizia serem províncias suas e que levaram até lá uma guerra de guerrilhas que durou 13 anos. Por isso, o movimento dos Capitães de Abril foi apenas o elemento detonador de uma situação geral. No 25 de Abril, olhem para o Carmo, vejam o Carmo, é realmente um movimento militar, mas apenas 8 dias depois, no 1º de Maio, é evidente que é um grande movimento com uma larguíssima base de apoio popular. Ora bem, tudo isto está contado nestas caixas. Tudo isto. Estão as pessoas. Salazar, os seus 40 anos. Franco Nogueira, que é um dos grandes obreiros do mundo português. Marcelo Caetano, ligado à Primavera Marcelista. O general Spínola. Olhem duas imagens. Aqui toma posse. Ali renuncia. O general Costa Gomes foi o árbitro num desafio muito difícil. Otelo Saraiva de Carvalho, Vasco Gonçalves, líder da esperança num período conturbado, Sá Carneiro, o general Ramalhianes, Freitas do Amaral, líder de um partido, o Dr. Pinto Balsemão, Cavaco Silva, que esteve à testa do governo durante 10 anos, o engenheiro Guterres, que está agora, Jorge Sampaio, o Dr. Mário Soares. Eu deixei o Dr. Mário Soares para o fim e não é que ele seja o último, é que lhe quero prestar uma especial homenagem. A este homem se devem 10 anos de uma presidência aberta e exemplar. É claro que estão as pessoas, mas não só as pessoas, estão também os grandes episódios da vida nacional. Olha a ponte sobre o Tejo. Aquilo é a guerra em África. Veja o 25 de Abril no Carmo. Lá vai preso o Marcelo Caetano. Agora, no ambiente histórico dos Jerónimos, é a nossa entrada na CEE. Desfeito o sonho de império, era o único caminho que nós tínhamos. E o vulcão dos Capelinhos? 3 homens da RTP iam arriscando a vida para tirar aquelas imagens e o fogo do Chiado. E a cultura, tudo está aqui guardado. Aqui podem ver outra vez Vilaré. Uma guitarra diz coisas na voz eterna do fado. É o Chico do Benfica que mora no 27 da Rua do Paraíso.
Assim que a mãe a velhota lhe prepara a paparoca, pega na banza e vai disto. Afirmam que a vida é breve, engano, a vida é comprida. E a Amália? E o Péssaro? Tenho uma triste notícia a dar a todos os senhores telespectadores. Estamos a chegar ao final do programa com que a Rádio e Televisão Portuguesa teve o prazer de apresentar perante as suas câmaras a estimada artista Amália Rodrigues. E o famoso Zip Zip? Eu li algures que o primeiro contacto de Almada Negreiros com Fernando Pessoa terá sido uma pergunta que Almada Negreiros lhe foi fazer acerca da sua primeira exposição de desenhos. É exatamente assim que vem nos jornais. E os mais antigos ainda se lembram das charlas do Dr. Raul Machado. E o Vitorino Nemésio? Se bem me lembro, o Vitorino Nemésio nunca mais será esquecido. E uma atrai outra e cria outra. Assim também o operário, o operador, o manufator, o gestor. Não há gestores que cheguem, nem operários que cheguem. E a música com o António Vitorino de Almeida? O filósofo Kant admitia efetivamente a hipótese de haver uma estética meramente formal e, se eu seguisse aqui à letra a expressão onde há galos não cantam pintos, naturalmente não falava mais sobre o assunto. E essa presença cultural irrepetível do David Mourão Ferreira e a agronomia do Veloso, do Sousa Veloso, e a música de Maestro José Atalaia e o Freitas Branco. O nosso século é até mais chegada a nós, no que diz respeito a datas. Tudo isso e muito mais do que isso está guardado nestes milhares e milhares de caixas de alumínio. Eu ouso dizer que estes arquivos, hoje, para a memória nacional, para a consciência que nós temos de nós próprios, não são menos importantes que a Torre do Tombo ou a Biblioteca Nacional. E já agora fica aqui um pedido. A RTP tem prestado grandes serviços ao país, pois que preste mais este, de acabar com estes arquivos um bocado provisórios e que faça o grande arquivo nacional da RTP, a memória de Portugal nos seus últimos anos. Na semana passada, quando acabámos o programa de Belém, eu senti que realmente faltava alguma coisa. Eu acho que não se pode visitar Belém e pronto, e dizer assim, não há tempo, não vamos ao Palácio Presidencial. A verdade é que o Palácio dos Presidentes em Belém é um lugar carregado de história. Entre aquelas paredes está mais de um século de acidentada vida portuguesa e vale a pena lembrar isso. Mas um ponto que eu lhes queria pôr é este. Têm na vossa frente o conjunto a que se chama Palácio de Belém. Já foi Palácio Real, depois do 5 de outubro passou a ser Palácio Presidencial, mas como veem, é um conjunto de edifícios de relativa modéstia. Lisboa, que eu saiba, é a única capital de monarquia na Europa que não tem um grande palácio real. Porquê? Isso também dava um programa. Onde moraram os reis de Portugal e porque hoje não há um grande paço real português e o pouco que há está para aí a cair em ruínas. Seja como for, eu achei que fazia falta vir a Belém, pedi à equipe que obtivesse
as autorizações necessárias, evidentemente, e elas foram concedidas imediatamente, sem qualquer dificuldade, e hoje vamos visitar os presidentes a Belém. O primeiro chefe do Estado na República é Teófilo Braga. Eu estou a dizer chefe do Estado e não presidente, porque realmente, no próprio dia 5 de outubro, Teófilo é designado presidente do governo, chefe do governo provisório, não presidente da República. O que tem na frente é um excelente retrato de Columbano. Reparem, o Teófilo, agarrado aos livros, rodeado de papelada, um homem que vive num universo de papel. A propósito, ele não era Teófilo, era Joaquim. Era Joaquim. Mas Teófilo, em grego, quer dizer amigo de Deus. E ele, em pequenino, era religioso. Aí é ele quem acrescenta uma denominação erudita, Teófilo, ao seu popular Joaquim. E isto é Teófilo, um homem em quem a cultura substitui a natureza. O primeiro presidente eleito não seria Teófilo, mas Manel da Riaga. Manel da Riaga era um honrado republicano, conservador, açoriano, e, de certo modo, uma figura secundária no partido. Por que é que o escolheram a ele e não ao brilhante Afonso Costa ou ao elegante Bernardino Machado ou a Camacho, o Brito Camacho? Não. Foram buscar este homem honrado, obscuro e conservador. Porquê? É que já nessa altura o Partido Republicano estava dividido. Manel Arriaga gostava de uma república ordeira, uma república como deve ser. Só que a opinião ia noutro sentido. E as repúblicas não são como os presidentes querem, são como as constituições dizem. Arriaga foi mudando os ministérios até que acabou por chamar um amigo, o general Pimenta de Castro, para fazer a tal república como deve ser, e isso originou uma tragédia. É o 14 de maio de 1915. Uma revolução que ensanguentou Lisboa e, é claro, na sequência da qual Pimenta de Castro foi preso e ele, o honesto Arriaga, teve de renunciar. Quando Manuel da Arriaga foi obrigado a renunciar, elegeram para aqueles poucos meses que faltavam para acabar o mandato o velho Teófilo Braga. Mas depois, em outubro, quem é eleito para um novo quadriênio é um homem notável, Bernardino Machado. Bernardino Machado era um vulto político, já tinha sido ministro de El-Rei Dom Carlos e com uma suprema elegância tinha transitado de ministro da monarquia para figura da República. Ele até escreveu um livro ainda em plena monarquia, chamado Da Monarquia para a República. Foi eleito, mas também não cumpriu o mandato, porque 2 anos depois de tomar posse, surgiu uma revolução. Foi a Revolução de Dezembro, a Revolução de Sidónio. Nessa altura, Portugal tinha entrado na Grande Guerra e os portugueses dividiram-se. Havia uns que achavam bem, mas estas guerras há sempre quem acha mal, e Sidónio achava mal. Sidónio
atraiu, sem dúvida nenhuma, toda a esperança do povo português. Durante um ano é ele o chefe do Estado. Morre assassinado, e quando morre há uma espécie de silêncio pavoroso que desce sobre o país. E é nessa altura que um grande poeta diz um grande poema. Se Deus o havia de levar, para que foi que nos trouxe, cavaleiro leal, de olhar altivo e doce. O poeta era Fernando Pessoa, é o poema ao Presidente Rei. Quando Sidónio morreu, foi preciso escolher outro presidente. E o Congresso elege o mais ilustre dos ministros de Sidónio, o almirante Canticastro. Só que Canticastro era monárquico. E é difícil, ao mesmo tempo, ser monárquico e presidente da República. Por isso, Canticastro só esteve 10 meses no lugar. O novo presidente eleito pelo Congresso foi António José de Almeida. Esse era profundamente republicano. Era um homem de sentimentos sinceros e, sobretudo, um homem de palavra ardente. Quando ele falava, as palavras pareciam relâmpagos. Ele empolgava as multidões. Eu vou fazer-lhes uma confidência. 50 anos depois dele estar no Brasil, eu passei por lá e encontrei velhos portugueses que me falavam com os olhos rasos d'água e me falavam: eu sou dos que ouviram António José de Almeida. Foi o único Presidente da República que cumpriu até ao fim os 4 anos do seu mandato, apesar de ter sido um período terrivelmente difícil para a nossa Primeira República. O novo Presidente foi Manuel Teixeira Gomes. Aqui vocês podem fazer uma pergunta. Então, mas se António José era tão bom, por que é que o não elegeram outra vez? É porque a Constituição não permitia. A Constituição de 1911 dizia que o Presidente só podia estar lá 4 anos e depois não podia renovar o mandato. Só que era difícil encontrar um homem para substituir António José de Almeida. Um homem que calasse tão fundo no coração do povo. Pensaram e havia um homem de quem não havia mal para dizer. Era o nosso embaixador em Londres. Era um homem muito bem educado, muito bem vestido, todo elegante, um esteta, falava muitas línguas, era um poliglota, um diletante. Agora vou dizer palavras complicadas. Um epicurista, um nefelibata. Epicurista quer dizer discípulo de Epicuro, cultivador dos prazeres. E nefelibata é um palavrão trazido da Grécia, quer dizer quem caminha sobre as nuvens, quem não olha para este mundo. Eu acho que ele era isso tudo. Imaginem, um dia fizeram-lhe uma entrevista e ele disse: não, eu até sou um homem de gostos muito simples. Para mim, para o almoço, um olhinho de alface acabada de colher e um lombo de lagosta acabado de pescar, não preciso de mais nada. Que presidente para um país assim? Bom, ele próprio enjoou o país. Passados 2 anos, renunciou, foi-se embora e declarou: isto para mim são 20 anos de cativeiro, nunca mais cá quero voltar. E foi-se embora.
sem dúvida, um excelente escritor, culto, fino, macio, só que realmente não era um presidente para Portugal. O Congresso, isto é, o Parlamento e o Senado reunidos, tiveram que eleger novo presidente e voltaram a escolher o hábil político que era o Dr. Bernardino Machado. Bernardino Machado era muito cumprimentador, há caricaturas de bonecos de louça das Caldas com Bernardino a tirar a sua chapelada, mas a verdade é que era o político que melhor podia articular e conjugar aquelas forças desavindas, porque o problema é que realmente havia uma crise política. Os partidos, cada um tentava rasteirar os outros, substituí-los, havia uma agitação permanente. E o próprio Bernardino não se aguentou neste seu segundo mandato mais que 6 meses. Vem uma revolta, a revolta de 28 de maio. Bernardino ouve-se perante a revolta de uma maneira insuperável. Tudo se passou na normalidade. Quando ele viu que estava tudo perdido, que não podia manter a presidência, chamou um oficial comprometido no golpe, o comandante Cabeçadas, e entregou-lhe, como ele dizia, a plenitude do poder executivo. Como isto podia deixar dúvidas, mandou-lhe pôr